Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos felizes de ter você aqui conosco para nós estudarmos e entendermos e conhecermos melhor a nossa Bíblia, né? Pensando sobre isso, nós vamos trabalhar em cima do Novo Testamento. E começando o Novo Testamento da forma como está colocada na nossa Bíblia. Nós vamos começar pelo Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que vai citar Jesus de uma forma distinta dos demais, porque vai apresentar Jesus como este rei Messias, esse alguém que é superior a alguém que é maior em relação à cultura judaica. Por que isso? Porque quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está escrevendo este evangelho para um público específico, um público judeu. E ao escrever para um público específico, um público judeu, Mateus tem a necessidade de apresentar Jesus de uma forma que ele seja maior do que aquele que, religiosamente falando, é o maior dentro do contexto judaico. E aí, a exemplo de Moisés, que é este líder para o judeu, que deu 5 discursos no final da vida lá em Deuteronômio, os grandes 5 discursos de Deuteronômio, Jesus no Evangelho de Mateus vai ser retratado de uma forma como aquele que traz 5 grandes discursos a respeito da compreensão, a respeito da vida, a respeito do futuro, a respeito dos fariseus, a respeito das parábolas. E algo que fica muito claro para a gente em relação a isso é quando Jesus dá o famoso Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E algo muito curioso, muito interessante, é que cerca de 70% do Evangelho e do Sermão da Montanha, na verdade, ele está carregado, está preenchido da expressão: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está mostrando que há um contraste e há uma superioridade entre aquilo que foi dito por Moisés e tem a sua validade e aplicabilidade se visto a luz e a ótica do Evangelho. E aí Jesus está dizendo: olha, vocês ouviram isto, eu porém digo que é assim. E aí a lei e a graça e a responsabilidade enquanto cristãos, ela ganha uma compreensão ainda mais clara e muito mais abrangente. Então a responsabilidade no Novo Testamento, ela se torna muito maior do que anteriormente. Porque se antes você pecava com atos, ações, agora no Novo Testamento Jesus traz a compreensão de que o pecado está muito mais relacionado à nossa maneira de ser, à nossa maneira de agir. Então isso fica muito claro no Evangelho de Mateus. Jesus apresentado como este rei Messias. Evangelho de Mateus, Jesus, o rei Messias. Já quando a gente vai caminhando, a gente vai chegar no segundo livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Marcos. Já em Marcos nós vamos ter um Jesus diferente. Nós vamos ter um Jesus sendo apresentado como esse servo sofredor. E por que servo e por que servo sofredor? Porque Marcos vai pegar um pano de fundo aí relacionado a esse servo apresentado no livro de Isaías, esse que se entrega voluntariamente para, como ovelha muda, ser levada ao matadouro e ser morta e tal, todo esse contexto. Mas a ideia principal não é só essa, mas é mostrar que também a autoridade de Jesus não está relacionada com autoritarismo, com arbitrariedade, com imposição de quem ele é. Jesus não chega, bate o pé como se fosse um menino birrento e faz tudo aquilo que deseja porque ele é assim. Não, Jesus mostra através do serviço, através da voluntariedade. Jesus constrange os demais à sua volta, sejam eles religiosos ou não, de uma forma onde o serviço fica tão evidente que as pessoas se sentem constrangidas a viverem da mesma forma ou a se afastarem para sempre. Esta é a compreensão que a gente precisa ter a respeito do Evangelho de Marcos. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele vai ser apresentado como esse servo sofredor. Marcos tem algumas particularidades, porque Marcos ele é o evangelho mais enxuto. Talvez você lendo Marcos, você vai encontrar algumas pressas, alguém meio que apressado. Parece que a narrativa ela não pausa, não para nem sequer para tomar uma água, né? Parece que Marcos vai, ao mesmo tempo que Jesus está no barco, ele já sai, já prega, multiplica, sai, expulsa demônio, vai no gadareno, já volta, é o maior que o sábado e tal, e todo esse contexto. Isso se dá muito ali, do capítulo 1 ao capítulo 8, você vai ter a primeira divisão, que é onde Jesus é apresentado nesse evangelho. E aí do capítulo 8 até o capítulo final, você vai ter um Jesus que é um Jesus que evidencia a sua missão.
E aí ele mostra, olha, eu sou o servo sofredor. O que é que o servo sofredor faz? Ele se entrega voluntariamente à cruz. E aí é este o processo que vai se desempenhar no Evangelho de Marcos. Enquanto em Mateus a gente tem esse Jesus visto como o Rei Messias, em Marcos nós temos esse Jesus como servo sofredor, em Lucas nós temos uma perspectiva um pouco diferente. Por quê? Porque Lucas, ele é o único escritor do Novo Testamento que é gentil. E isso tem implicações muito sérias para nós. Por quê? Porque o gentil já é visto com desprezo, já é visto como alguém que está à margem, já é visto como alguém que não merece salvação, é um marginalizado. Então, mesmo que ele se convertesse ao judaísmo, ele não teria os mesmos requisitos e as mesmas regalias em relação às práticas cerimoniais e litúrgicas a respeito daquele contexto religioso. Então, quando Lucas vai escrever o seu evangelho, ele vai trazer uma perspectiva mais ampla, ele vai trazer uma perspectiva de quem está de fora. E aí, esse olhar de quem está de fora nos faz pensar muito mais como alguém que, se visto fora, foi colocado por dentro. Então tem mais sentimento, há uma carga emocional e histórica muito forte no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas também é doutor, e sendo doutor ele tinha uma instrução maior. Então, enquanto em Mateus e em Marcos você não vai ter detalhes a respeito de alguns leprosos, de alguns doentes, de alguns enfermos, em Lucas você vai ter detalhes, principalmente quando, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. E aí Lucas ele vai dar detalhes a respeito daquilo. Quando ele vai falar sobre os leprosos, ele vai falar os efeitos da lepra, tanto num aspecto antes do milagre quanto posterior ao milagre. Lucas também vai evidenciar, por ser alguém gentil, ele vai trazer uma compreensão a respeito desses marginalizados. Não só os enfermos, não só os gentios e não só aqueles que eram vistos com desprezo, mas também ele vai dar uma ênfase maior nas mulheres, porque ele é o único evangelista que vai citar as mulheres como mulheres pertencentes não só de envolvimento casual no ministério de Jesus, mas as mulheres, é citado ali entre o capítulo 8 e o capítulo 10 do Evangelho, elas são as mulheres que financiam financeiramente, elas colocam dinheiro. As mulheres que haviam sido curadas, que haviam sido libertas de demônios, elas agora entenderam por gratidão que se colocam em uma posição diferente. Então, Jesus, nesse sentido, é visto por Lucas como esse que rompe com os paradigmas extremamente machistas, extremamente autoritários, extremamente arbitrários. E não pega a mulher e a coloca acima do homem, como que se agora vivemos todo esse contexto de opressão, agora chegou o nosso tempo de reinar. Não, Jesus coloca todos em um só patamar e mostra que imagem e semelhança do Criador foram todos criados. E todos devem viver harmonicamente, porque a ideia deste reino que vem, este reino a qual Jesus traz para nós, é um reino diferente, é um reino que se assemelha ao padrão anterior à queda. Então, nesse sentido, Lucas apresenta, na verdade, Jesus como este filho do homem. E filho do homem fica muito claro porque é um Jesus mais próximo, é um Jesus mais colado, é um Jesus mais humano, é um Jesus que chora, é um Jesus que se abraça, é um Jesus que tem fome, tem sede e ele descansa porque precisa descansar. Então, enquanto em Mateus nós temos Jesus como Rei Messias, em Marcos nós temos Jesus como servo sofredor, e em Lucas nós temos esse Jesus como o Filho do Homem, em João nós vamos ter diferentes. E aqui a gente precisa estabelecer um ponto de divisão que vai fazer muita diferença na nossa compreensão a respeito dos evangelhos, que é o fato de que esses três evangelhos já citados, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São evangelhos semelhantes, são evangelhos que tratam da mesma narrativa, mas eles não têm as mesmas, na verdade eles possuem as mesmas informações. Então, Lucas vai trazer informações a mais a respeito disso que a gente já conversou. Marcos vai ser em relação a isso, mas eles são muito semelhantes. A estrutura narrativa é muito parecida em relação a isso.
Então, por isso que nós consideramos esses 3 evangelhos como 3 evangelhos sinóticos. Por que a gente precisa fazer essa divisão? Porque ainda possui um novo evangelho. Há um evangelho que é o evangelho de João, que tem uma narrativa diferenciada, porque ele vai fazer uma ruptura. Enquanto os 3 evangelhos sinóticos vão evidenciar e falar sobre o início do ministério de Jesus, sobre até a infância e o nascimento de Jesus e alguns acontecimentos paralelos, o João Batista, nascimento de João Batista, lá no evangelho de Lucas você vai ter o cântico de Ana e tal, todo esse contexto. Em João você já vai ter algo diferente. Vai começar o ministério de Jesus já a partir da compreensão que João tem de ser alguém mais próximo. João, ele se auto-intitula como o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. João, ele vai retratar no seu evangelho que ele é aquele evangelista ou aquele discípulo que deitou sobre o colo do Senhor na hora da ceia. Então, por João ter essa proximidade, essa intimidade, essa relação mais próxima, mais afetuosa, mais carinhosa de fato com Jesus, João vai trazer relatos muito mais detalhados em relação, por exemplo, à questão do lava-pés, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, o maior tem que ser o menor e eu tenho que lavar os pés de vocês, e aí Jesus lava os pés dos discípulos. A ceia vai ter um aspecto muito mais descritivo e narrativo do que aconteceu no momento, do que você vai encontrar, por exemplo, na narrativa de Mateus, quando Mateus dá praticamente as instruções em relação àquilo. Não, em João é algo muito mais vivencial, é algo que está muito mais próximo em relação a isso. Mas isso não quer dizer que João não tenha a sua validade teológica acadêmica. Muito pelo contrário. João vai se tornar muito mais teológico e acadêmico do que os outros, porque João vai desenvolver temas teológicos mais abrangentes e mais pertinentes e muitas vezes mais confusos em relação aos outros evangelhos. Então, quando João expõe Jesus como este verbo encarnado, que essa é a expressão muito forte ali do evangelho de João, você vai perceber que isso vai ficar muito mais forte, vai ficar muito mais denso. Então, quando João diz, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João está fazendo uma analogia com o livro de Gênesis, estava dizendo, olha, esse Jesus que vocês não querem conversa e que vocês estão dizendo que ele era só um espírito, e aí está crescendo um movimento meio gnóstico no processo, que é a ideia de que o corpo não serve, que só serve a alma, e a alma se aproveita porque ela é incorruptível, mas o corpo de nada se aproveita. João está dizendo, olha, este homem, este Jesus, e aqui é o tema do evangelho de João, ele é o Filho de Deus. Ele não é só apenas homem ou ele é só apenas espírito, mas ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E este Deus encarnado, ele não é alguém longe, alguém inalcançável, não é uma divindade má, de mau humor, que acorda e quer acabar com tudo e com todos e que deixou a humanidade à sua própria vontade, à sua própria questão. Não. Este Jesus estava com Deus no princípio e ele estava criando todas as coisas no início de tudo. E aí, isso fica muito claro quando João escreve que Jesus ele vai repetir por 7 vezes a palavra eu sou, que é uma palavra atribuída somente a Deus. O judeu não podia nem sequer, e eles não falam nem sequer a expressão eu sou, porque é uma expressão utilizada por Deus lá na sarça ardente quando se encontra com Moisés. Mas Jesus reivindica para si esse título e diz, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Jesus mostrando que ele é, de fato, este Deus encarnado em nosso meio. Então, para resumir essa nossa primeira aula, a gente precisa ter a compreensão de que cada evangelho tem o seu público específico. Mateus tem um público judeu, Marcos vai ter um público mais gentil, Lucas já vai ter um público gentil,
E João também vai ter um público também judeu, meio que gentil, porque estava surgindo ali no meio da igreja no primeiro século essa ideia dessa heresia gnóstica. Então cada um tem o seu público específico, cada um tem a sua perspectiva. Mateus é o Jesus do Rei Messias, Marcos é o servo sofredor, Lucas é o filho do homem, né, esse filho do homem, e João é esse filho de Deus, esse verbo de Deus encarnado. Então toda essa perspectiva, todo esse contexto deve nos levar, na hora da leitura bíblica, a enxergar Jesus na perspectiva correta. Porque senão a gente cai e incorre no erro de a gente ir para o texto bíblico com as nossas próprias suposições, com as nossas próprias compreensões, e isso de fato vai trazer heresias implacáveis para a nossa espiritualidade. E aí o ponto aqui é nós entendermos que quando eu tenho a ótica correta, quando eu coloco a visão correta para enxergar aquilo que Jesus está me mostrando através da sua palavra, os seus acontecimentos, a narrativa daquilo que ele faz durante o evangelho vai se tornar muito mais clara e muito mais aplicável à minha vida. Por isso, atente para essas características muito simples e de fato muito importantes, para que você possa crescer, amadurecer e possa progredir na sua caminhada, seja ela cristã ou não. Mas o meu desejo é para que Jesus se revele a nós, independente da nossa questão religiosa, da nossa confessionalidade. O que eu estou chamando você aqui é para entender quem é Jesus, para além de tudo aquilo que você já tem ouvido. Então, o meu muito obrigado por você ter participado, por você ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, já curte, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, abençoa outras vidas e não guarda isso só para você, reproduz para outras pessoas. Abençoa a vida de outras pessoas também, tá? Não gostou, não concordou com alguma coisa em relação ao vídeo, quer conversar um pouco mais, escreve nos comentários que a gente está disposto aqui para conversar com você. Este é o nosso curso, nosso primeiro módulo falando sobre os evangelhos e muito obrigado, Deus abençoe você, até o próximo vídeo.